Olá, exploradores! Hoje eu vou te trazer várias dicas sobre como lidar com o estresse e como identificar o estresse através da sobrecarga física e mental no dia a dia do seu trabalho. Todo mundo aqui nesse canal sabe que a rotina de um cartório exige atenção constante, agilidade, estudo contínuo, alta responsabilidade e alto nível de exigência contra os erros. Atendimentos contínuos, prazos, demandas emocionais dos clientes e um fluxo intenso de tarefas que fazem muitos profissionais passarem horas ou dias trabalhando, anos trabalhando sem perceber que estão em sobrecarga e até estresse. E o estresse ele não aparece de uma vez só. Na maioria das vezes ele vai aparecendo silenciosamente, dando sinais através de um cansaço, de uma irritação, de falta de sono, de falta de paciência, de dificuldade de concentração. E quando isso não é observado, compreendido, a gente tem conflitos, brigas, irritação. Por isso, cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho não é exagero. Ainda mais agora, em tempos de NR1. É prevenção, é inteligência, é saúde mental. E o corpo ele dá sinais de que ele está no limite. Muitas pessoas acreditam que o estresse ele é só emocional, mas ele aparece no nosso físico também. Com dores no pescoço, tensão nos ombros, dores lombares, cansaço mental, falta de sono, esquecimento, irritação. São sinais de esgotamento. Outro dia eu mesma me peguei trabalhando com um projeto e foi uma semana sem parar. Era atendimento em cima de atendimento e quando sobrava um tempo, focada na entrega desse projeto. Eu tinha prazo, tudo certo. Só que quando eu olhei um dia para o relógio, eu percebi que fazia horas que eu não levantava da cadeira. Eu nem percebia o tempo passar. E foi o meu corpo que começou a falar. Meu pescoço estava travado, os olhos ardiam em excesso por muito tempo focada na tela, os meus dentes estavam ardendo porque eu estava com bruxismo, tensão. Eu já não conseguia mais me concentrar direito, então eu estava errando bobagens e eu percebi logo o que era. Eu estava com uma sobrecarga e por uma semana de sobrecarga eu comecei a entrar em estresse. Era preciso fazer uma pausa. Então eu comecei a me preocupar em levantar, respirar fundo, alongar, mexer o pescoço durante esse período em que eu estava com mais trabalho. Eu parei de usar tantos fones de ouvido e fazia pausas a cada meia hora para parar de olhar para a tela, respirar, tomar uma água, porque tudo isso evita a fadiga, reduz a sobrecarga mental, relaxa os músculos por se movimentar e com isso me trouxe mais paciência e melhor produtividade. E o mais importante, isso não custa nada e evita tanto o estresse quanto até os problemas da NR1. Na verdade, essa é uma das estratégias mais simples para mitigar riscos de NR1 no cartório, pois é uma ação que previne a sobrecarga física e mental da equipe e ainda melhora a qualidade do atendimento, o índice de erros, a rotatividade e até previne o adoecimento. Que a gente tem que mudar a nossa visão de que pausa é perda de tempo. Ela é prevenção, é inteligência, é produtividade. E se você é líder, precisa vestir esse novo olhar, essa nova crença, instalar essa nova crença. Porque a sua equipe precisa implementar pequenas pausas, pausas conscientes, claro, onde eu solto o telefone, onde eu reduzo o uso de fones de ouvido com Bluetooth para reduzir o meu estresse e a minha sobrecarga emocional. Se você é líder, dá uma olhada nessas atitudes, nessas ações. E se você é funcionário de cartório, compartilha esse vídeo, essa dica com seu líder, porque pausa não é perda de tempo. Na prática, acontece exatamente o contrário. Pausas inteligentes ajudam a melhorar o foco, a recuperar a energia, a equilibrar a concentração, a produtividade e evitam a exaustão, os erros e até a rotatividade do cartório. E existe algo ainda mais importante: nenhuma solução inteligente nasce de um corpo cansado.
e de uma mente acelerada. As melhores decisões, elas surgem quando a mente está presente, calma, sem medo. E é nesse estado que aparece a criatividade, a clareza, o conhecimento. Mais do que conhecimento, a sabedoria para as soluções que precisam ser identificadas. E se você é líder, pode pensar que às vezes a sua equipe não tem capacidade, mas talvez seja excesso de tensão. Lembre-se que você influencia diretamente o clima da equipe e que fazer esse combinado sobre pausas no trabalho pode ser muito produtivo. Além disso, você tem que lembrar de que se é líder, precisa ter tempo de ouvir a sua equipe. Você também precisa fazer pausas, assim como eu, porque é ainda mais pesado para o líder quando a equipe toda está estressada. Assim, juntos, vocês vão trabalhar em colaboração. Pequenas ações fazem uma diferença enorme no clima. Perguntar como a equipe está, respeitar essas pausas, incentivar as pausas, sugerir alongamentos, melhorar a comunicação, melhorar as ações de integração com a sua equipe. A equipe observa quando o comportamento da liderança também é pró-saúde mental, respeito e visando evitar a sobrecarga. Agora eu vou te dar uma dica. Existe um conceito chamado micropausas restaurativas. São pequenas pausas de 3 a 5 minutos que ajudam o cérebro e o corpo a se recuperarem ao longo do dia. Isso pode ser feito de forma simples dentro da rotina do cartório. É claro que não lá no balcão de atendimento. A fila acontecendo e os funcionários lá respirando e meditando. Então, considerando que você e sua equipe não vão fazer as pausas no atendimento, tem um outro combinado que precisa ser feito com a equipe, que as pausas sejam feitas com inteligência e consciência e que também possam envolver o atendimento entre um cliente e outro, num cronograma onde cada um pode fazer essa pequena pausa, um rodízio, por exemplo. Proponha que além daquele horário de lanche tradicional que existe no cartório, eles parem para beber água, reorganizar a mente, tirar o olhar da tela, piscar os olhos, lavar o rosto, tomar um café, alongar, longe da visão do público, claro. Por exemplo, entre um atendimento intenso e outro, o colaborador pode se levantar, beber água, respirar profundamente. Crie um cartaz orientando que movimentos ele pode fazer para retirar aquela sobrecarga dos músculos também. Outro exemplo é, depois de 50 minutos sentados, vale a pena fazer um alongamento rápido para o pescoço, para os ombros, como eu mostrei. Além de aliviar as dores, vai ajudar na circulação e no foco e ancorar a presença. E última dica, depois de uma demanda complexa, fazer 3 respirações profundas antes de resolver um problema importante. Isso vai ajudar a reduzir a ansiedade e a clareza mental. Pequenas caminhadas internas, levantar para buscar um documento, caminhar por alguns minutos, levantar da cadeira e não ficar se arrastando com as rodinhas, o que é muito comum dentro de um cartório. Trazer a consciência para os funcionários de que o corpo humano foi feito para se movimentar. Trazer também a consciência de que alguns movimentos podem aliviar bastante a tensão do dia a dia e podem ser implementadas durante toda a rotina do cartório. Para o pescoço, por exemplo, inclinar lentamente para frente, para trás, para um lado, para o outro. Os ombros, elevar os ombros em direção às orelhas e soltar devagar. Estender o braço para frente e puxar os dedos suavemente. Isso, entre uma minuta e outra, é ouro. Sentado na cadeira, inclinar o corpo levemente para frente. Apoiar as mãos lá nas panturrilhas, apertar um pouco. Tudo isso são movimentos rápidos e que ajudam na disposição física e mental, evitando dores e trazendo, mais uma vez, uma clareza mental. No cartório, o estado emocional da equipe impacta diretamente no atendimento. Uma pessoa cansada tende a ter menos paciência, menos empatia, ela tem dificuldade para lidar com situações delicadas, ela é mais intolerante com os próprios colegas, acaba sendo uma pessoa mais sensível
ou que entra em conflitos com muita facilidade. Quando existe mais equilíbrio emocional, o atendimento se torna mais humano, acolhedor e eficiente. E o cliente percebe imediatamente essa mudança de frequência. Lembre-se, o trabalho é importante, mas a sua saúde é mais importante ainda. Muitas pessoas acabam vivendo como se o trabalho fosse toda a vida dela, fosse tudo, mas o trabalho é só uma parte da vida. Você é muito mais importante do que qualquer meta, prazo ou rotina operacional. E eu não estou querendo dizer isso para que você seja descomprometido. Eu quero que você se comprometa com você e com isso você se desenvolva melhor na sua carreira, mas assegurando a tua saúde. Por isso não ignore os sinais do seu corpo: irritação frequente, dores constantes, dificuldade para dormir, fadiga, ansiedade elevada, muitos medos e pensamentos negativos, alto índice de reclamação pode ser esgotamento. E você precisa ter uma forma de recuperar a sua energia. A sua mente precisa reequilibrar. Então anote isso. Pausas não são desperdício. São estratégias de saúde, produtividade e qualidade de vida. E no final das contas, trabalhar bem não significa chegar ao limite todos os dias. Significa conseguir produzir com qualidade sem destruir a sua própria saúde. Porque no final das contas, os homens perdem a vida para ganhar dinheiro e depois, lá no final, quantos a gente já viu que perdem todo o dinheiro para poder recuperar a sua saúde e a sua vida? Não faz sentido. Faz sentido sim você trabalhar hoje, cuidando e equilibrando. E se você é líder de equipe, trabalhar para mitigar, para trazer a consciência aos funcionários sobre uma jornada de trabalho mais equilibrada, consciente, com presença, contribuindo para um ambiente profissional mais saudável, para que todos vivam com mais leveza, saúde, felicidade. Se faz sentido para você esse vídeo, compartilha com teu líder, compartilha com a tua equipe, analisem que ações vocês podem criar quando o assunto são pausas durante o horário de trabalho, criem um plano de ação em equipe para que vocês possam seguir crescendo, evitando o estresse e evitando a ideia de que há uma sobrecarga. Talvez não seja muito trabalho, talvez o nosso trabalho, a organização dele e a organização dos nossos próprios pensamentos não esteja adequado e a gente esteja encarando a vida com sobrecarga. A gente pode virar o jogo. Conte com a Cartório Flix e com a resiliência para isso.